Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez no templo, da Igreja Batista de Durham, a região do Norfolk, aqui no leste da Inglaterra. Vamos gravar mais um vídeo, A intenção era começar hoje com os cultos online, mas infelizmente não deu tempo, para o pessoal que está à frente disso preparar, possivelmente no próximo sábado. Mas estamos juntos, Continuamos gravando os vídeos, são estudos bíblicos, são de homens e mulheres de Deus, passagens, do nosso dia a dia, trazer o ensino bíblico para as nossas vidas, nossas famílias. Então estamos aqui, é a obra de Deus e ela não para, as dificuldades do dia a dia, o tempo, que parece que vai piorando, com essa pandemia, as pessoas, poucas delas, ainda assim poucas, fazem de maneira errada, As instruções não são levadas a sério das autoridades e termina havendo um repique, dessas contaminações, O que se vê também é que a medicina está um pouco perdida, uma corrida desenfreada por vacina, é o mundo, é a vida, Muitas pessoas morreram, a grande maioria não morreu e há uma série de informações que nos atrapalham, nos confundem em relação a esse vírus. Mas é a vida, já tivemos isso no passado em condições muito piores, hoje estamos online, as notícias se propagam com muita rapidez, Mas a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma e ela vem mesmo para nos ajudar, para nos libertar, para trazer vida abundante para nós e para a nossa família. Por isso que nós não paramos de trazer esses estudos, nós aprendemos sempre cada vez mais, eu inclusive, porque para trazê-lo, para gravar, eu preciso olhar alguma coisa, ler, ver algo novo, em termos de mundo, do que ele está em relação a isso que diz a palavra de Deus, como o mundo se coloca, como as pessoas se colocam. Isso termina sendo muito bom. É o nosso ensino, do dia a dia, como falamos inclusive na semana passada, tudo que Deus nos ensina, nos prepara através da Bíblia para o nosso bem comum, primeiramente individualmente, cada um como ser humano, como cidadão, homem ou mulher, e depois como família, como igreja, como sociedade. Amém? Falamos, a família, Deus da família, e depois a família de Deus, Fizemos uma espécie de inversão do título, mas é o caminho para todos nós, Nós temos mesmo que compreender o porquê disso através da palavra de Deus. Hoje vamos falar de religião. Muitas pessoas, quando se fala em religião, acham que é só católica, acham que é só protestante, é crente, Não, religião é um termo, é algo assim muito grande, é algo assim muito extenso em termos de povos, cultura, etc. Vamos falar um pouco sobre isso. Na semana passada deixei bem claro que não é a religião nem a denominação que salva, o indivíduo, o homem ou a mulher. Quem salva é Jesus Cristo, que já fez a sua parte, nos deu o maior tesouro que nós podemos ter, que é a vida eterna, através da sua morte. Então hoje vamos falar um pouco sobre isso. Algumas pessoas ainda têm dúvidas, clarifica-se alguma coisa, aprendemos mais alguma coisa e vamos caminhando, vamos de passo a passo, como eu deixei bem claro nesses últimos vídeos. Nós temos que aprender aqui na Terra, como alcançar, como fazer para chegar à eternidade, É tremendo, porque Deus sempre renova as oportunidades na nossa vida, Muitas pessoas que caem, muitas pessoas que pecam, que se desviam dos caminhos do Senhor, ainda assim o Senhor dá a mão para elas, para trazê-las de volta à verdade, para trazê-las de volta à palavra, para o convívio social com a família, quando é problema de vícios, o convívio com a igreja, com o corpo de Cristo. Então, o nome religião é um nome muito amplo, Eu tomei notas aqui sobre um pouco, para nós podermos estar
falando sobre isso, né? E como religião nós conhecemos as igrejas, né? Que são as denominações, né? A religião é uma coisa, as denominações são outra, mas são o ajuntamento delas, e são várias, e algumas delas antigas, né? Eu vou começar pela Batista, porque aqui a igreja, né, Batista de Durham, aqui na Inglaterra, já falei, esse lindo templo daqui, ele tem 240 anos, né? Então é algo especial, né? Saber que já vai 2 séculos e meio praticamente se propagando a palavra de Deus aqui neste templo, nesta cidade de Durham. Durham deve ter aproximadamente 28 mil habitantes, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A Igreja Batista, né, que é considerada tradicional. Hoje já há uma série de mudanças, porque o mundo vai mudando, né? E tem a Batista Renovada, lá no Brasil, estou falando um pouco mais do Brasil, a Batista Pentecostal e assim por diante. Mas a Igreja Batista, ela é das mais antigas, ela é do século XVI, em torno de 1600. Ela começou com os ingleses, mas não aqui na Inglaterra. Havia uma perseguição religiosa, uma reforma religiosa naquela época, e muitos deles, por causa disso, se mudaram para a Holanda, né, que fica aqui do outro lado, né? Aqui o Reino Unido, aqui a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra está dentro da Grã-Bretanha, ela é uma ilha, está aqui próxima, né, do continente europeu. E foi lá na Holanda que a Igreja Batista surgiu, né? Aqui fala o ano 1608, mas como falo em datas e coisas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não muda o conteúdo, né? Não muda a razão de ser disso, né? Então, nós estamos na Inglaterra e veio a Igreja Batista através da igreja. Depois eles vão para a América, 30 anos depois, 3 décadas depois, né? E eu anotei algumas coisas que eu achei muito interessante, porque aqui é uma igreja pequena, a nossa congregação portuguesa é pequena, 50, 60 pessoas, a inglesa já é maior, 200 e poucas pessoas. Mas, por exemplo, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, eu não sabia, e é bem possível que alguns de vocês não saibam, ela tem 16 milhões de membros. 16 milhões de membros, né? E são mais de 40 mil igrejas filiadas a essa convenção, né? Essas igrejas mais antigas, depois também a própria Assembleia de Deus, elas têm as convenções, né? Se juntam várias delas e formam convenções dessas denominações, né? Outra informação que é interessante é a Aliança Batista Mundial. Essa já engloba, como diz o nome, né, todo o nosso planeta Terra. Tem 230 mil convenções, mais ou menos isso, 230 mil convenções. Veja bem, a quantidade só de agrupamentos de igrejas, né, em mais ou menos 120 países diferentes, né? Aqui se fala inglês, tem muito português, se fala espanhol, aqui na Europa francês, alemão, as línguas mais importantes, mais influentes, mas imagina 120 países, né? Quantas e quantas línguas diferentes desses países, né? Mas com o mesmo propósito, né? De andar nos caminhos de Deus, né? Ter a Bíblia como seu ponto de apoio, seu ponto de ensino, né? E são 42 milhões de membros, mais ou menos, né? Nessa convenção mundial, essa aliança mundial batista, em torno de 177 mil igrejas, né? Então você vê que são números enormes, né? Mas são as igrejas, e elas vêm já de 4, né? 6 séculos, né? 4 séculos aqui, essa aqui 1608, né? Já está entrando no 5º século de existência, né? Quantas e quantas pregações, quantos e quantos hinos, louvores, né? Quantos e quantos batismos, né? É incontável, né? Como eu falo em relação à própria Bíblia, né? O livro mais vendido do mundo. Agora você imagina nessas milhares de igrejas, e só dessas convenções aqui que eu estou falando, né? Dos Estados Unidos e a mundial, dos batistas, tem esse aglomerado de pessoas. Me remete aquela promessa de Deus a Abraão lá atrás, né? Olha para o céu, né? Vê se você pode contar as estrelas, porque vai ser a multidão de povos vai ser como as estrelas que está no céu. Ou ainda, mais ainda, né? Do que a nossa vista pode enxergar, né? Os grãos da areia do mar, né? Essa mesma passagem, essa mesma promessa vem com essa passagem da descendência, né? Então,
É a Igreja Batista, é o nome que vem, vem do grego quase tudo, né? Do batismo, né? De João Batista, tão conhecido nosso, né? Então daí que esse nome Batista vem dessa, né? Dessa tradução. E vou falar só um pouquinho, bem rápido, da Metodista, que é uma igreja também tradicional, muito antiga. A primeira dela, mais ou menos, em 1739, ou seja, um século depois, um século e 30 anos, né? 130 anos depois. Ela é de origem inglesa também. Tremendo, né? Nós estamos aqui em origem, no país de origens das grandes religiões, das grandes denominações, perdão, das grandes denominações mundiais, né? O nome de John Wesley é muito conhecido, né? Mundialmente, todos conhecem ele, né? Que foi o fundador, um dos fundadores da igreja. Ninguém dá muito crédito a Charles, que era o irmão dele, né, que também participou. Eles morrem a 2, 3 anos de diferença um do outro já no final dos anos 1700, né? 89, 91, 88, 91, 1700, mais ou menos isso daí. Também não vem ao caso, não vai deixar de ser John Wesley, bem o Charles Wesley. É uma coisa que eu não sabia e soube agora, né, porque eu dei uma pequena olhada, é que ele é não talvez o maior, mas um grande compositor de música sacra protestante, né? O irmão de John Wesley chamava-se Charles Wesley. Então, essas são as denominações. Tem também a presbiteriana, né? Aí depois vem a Assembleia de Deus, mais recente, né? E uma série de outras igrejas, grandes ministérios, no Brasil principalmente, tem igrejas grandíssimas, algumas se espalharam por alguns países, e no mundo, né? Em outros países e tal. Agora, antes de falarmos um pouco do que eu chamo a minha religião é Jesus Cristo, presta atenção, a minha religião é Jesus Cristo. A religião em si, você vai ali no Wikipédia, né, da internet, e fala que é um conjunto de sistemas culturais e de crenças. Culturais, ou seja, de países, né, de regiões de países, quando eles são muito grandes, tem culturas distintas dentro do mesmo país, mas é um conjunto de sistemas e de crenças. Crenças está na fé, entende? Então, quando fala em crente, todo mundo acha que é o crente protestante. Não, mas crente é aquele que crê em alguma coisa, né? Tem pessoas que são crentes no diabo, no satanismo. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra, naturalmente. Mas a palavra crente é de crença, né? Que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e os seus próprios valores morais. Isso seria vamos dizer, uma definição, né? O que é religião? Então, ali, né, na Wikipédia, diz assim, é um conjunto de sistemas culturais e de crenças que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e os seus próprios valores morais, né? Aí traz com a espiritualidade, traz o valor moral. E esse valor moral está na Bíblia Sagrada, está na Palavra de Deus. Nós já falamos isso nos 2 últimos vídeos, quando tratamos de Deus é família de Deus. Dos grandes movimentos, né, nas grandes denominações, não só denominações, mas as grandes religiões, sim, aí sim religiões, nós conhecemos o judaísmo, né, que vamos dizer assim, é de onde nossa raiz, né, é o judaísmo, né, do povo de Deus, do povo eleito por Deus. Tem o cristianismo, que passa a ser nós, os que não éramos os eleitos, mas que Deus, por amor, né, a humanidade, nos deu também essa condição e dá a todos eles, a todos aqueles que crerem, dá essa condição de ser cristianismo. Por que o cristianismo? Por causa de Cristo, né? Jesus Cristo, né? Então o cristianismo, essa denominação, né, essa religião, ela vem por causa de Cristo, né? E o islamismo, que também nós conhecemos, uma raiz dele vem também de Abraão, nós já estudamos isso, quando falamos de Abraão, quando falamos do herói, né, da Bíblia, Abraão. O primeiro filho dele era com a escrava egípcia, Ismael, e esse é o pai das nações árabes, de onde vem o islamismo, né, que é talvez a segunda ou terceira maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões, né, de pessoas, né? Então esses 3 são os maiores: judaísmo, cristianismo e islamismo, né? Agora eu vou para aquilo que eu falei agora há pouco, né?
se me perguntam, né? Eu estou aqui na Igreja Batista, sou um servo aqui nessa igreja, sou pago por essa igreja. Eu tenho meu salário aqui, eu trabalho part-time, ou seja, não integralmente, como os dois pastores ingleses que existem aqui, que é trabalho part-time, full-time, aliás, perdão, ou seja, o tempo todo. Eu sou part-time, mas eu sou funcionário da Igreja Batista Inglesa, da Durham Baptist Church. Eu sou funcionário deles, né? Mas eu vou guardar já os papéis, eu acho que de anotação importante são essas aí. Mas o que eu quero dizer em respeito de religião, quem é daqui da igreja, quem anda comigo, quem já esteve comigo em outros ministérios, né? Assembleia de Deus lá em Leeds, Assembleia de Deus lá em Manchester, que era a igreja central desse ministério ali naquela região. Um ministério também em espanhol, que foi o primeiro que eu estive aqui quando cheguei aqui na Inglaterra, em 2002 e 2004, mais ou menos nesse período. E antes, no Brasil, né, a minha religião é Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é o centro de todo o propósito de Deus, né? Deus Pai. Ali Jesus é como filho, mas ele era Deus aqui na terra, mas como filho e veio como homem. E tem o Deus Espírito Santo, é o que nós conhecemos como Trindade. Desde o princípio, nós já vimos isso em vídeos passados, né? Deus criou tudo que nós sabemos como universo e faltou, né, a cereja do bolo, que era o homem. Naquele tempo, e ainda hoje em alguns países, nós sabemos, o homem é a figura principal, a mulher não tinha muito valor. Hoje já mudou bastante, a sociedade transformou-se muito, né? E a mulher já merece, né, tardiamente, né, um reconhecimento que não teve durante muitos e muitos séculos, né? Então, o propósito de Deus é a família, né? É o homem e a mulher. Quando falamos religião, aí entra outras, né? Entram outras religiões, alguns chamam de seitas, né? Eu não entro nesse detalhe, veja bem, eu tenho um respeito muito grande por qualquer religião, por qualquer seita que seja, por qualquer grupo, né, de pessoas, né, por qualquer denominação. Eu acho que Deus me ensinou, eu já tenho uma certa idade, Deus me ensinou a parte, né, do amor que nós temos que ter para com os outros, porque Jesus Cristo mesmo, ele simplificou os mandamentos em amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, a religião, a gente tem que ter muito cuidado. Nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus, nós que caminhamos com Jesus Cristo e somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos que ter um pouco cuidado quando tratamos disso com outras pessoas, de outras denominações ou religiões, né? Pessoas de outros credos, outras crenças, outras culturas, como nós lemos aqui na definição do Wikipedia, né? Ali na internet. Então nós temos que ter respeito, né? Eu já falei para vocês, na igreja de Leeds, eu tinha a maior parte do rebanho de pessoas africanas. Na África tem 7 países, salvo engano, de língua portuguesa, né? E a maior parte do rebanho que eu tinha ali em Leeds eram pessoas da África, né, de língua portuguesa. E, por exemplo, algumas se batizaram, compreenderam pela palavra de Deus, compreenderam pelas escrituras sagradas que o batismo era necessário, mas tinha um conflito interno, um conflito mental, humano, com a família deles lá, porque achava que se batizando novamente, né, anularia ou teria problemas com o batismo que tiveram quando crianças, né? Então, esse batismo de crianças, nós já aprendemos isso, acho que foi em torno do 3º século, da era cristã, onde nós estamos agora. Era um imperador chamado Constantino. Ele resolveu batizar as crianças, porque com uma série de dificuldades de vida naquela época, de saúde pública, etc., morriam muitas crianças. E ele achava que batizando as crianças, elas não iriam para o inferno. Quando a palavra de Deus não fala isso, né? Fala do inferno e que muitos podemos ir para lá se não cuidarmos de fazer o que é certo, né? Não obedecermos os ensinos de Deus. Mas ele teve essa ideia. Foi uma boa ideia de uma maneira que ele conheceu na época, o que ele achava na época, ele com seus pares, né? E daí vem esse hábito de se batizar as crianças, bebês, né? Com dias até, menos de um mês, não sei, mais ou menos isso. A Igreja Católica, principalmente. Eu já passei pela Igreja Católica, eu tenho
Eu não tenho nenhum problema em falar, já conheci um pouco do Espiritismo também, não tenho nenhum problema de falar sobre essa religião, ou se chamarem de seita, ou chamar de o que quiser chamar. Isso não desqualifica para mim as pessoas que fazem parte desses grupos religiosos, vamos assim dizer. Eles têm essa crença, eles creem nisso daí, né? Alguns falam de Jesus, creem em Jesus Cristo tal, mas talvez não conheçam a profundidade da palavra de Deus, que Deus ele não se agrada de certas práticas, né? Ele não se agrada de certas coisas que nós fazemos. Nós mesmos, os cristãos, os que andamos com Cristo, muitas vezes fazemos coisas que desagradam a Deus, né? Então, o propósito é para todos, né? Agora, nós não podemos usar a nossa denominação, a nossa religião, para confrontar as outras pessoas. Nós temos que respeitá-las. Nós temos que criar isso no nosso coração. Nós temos que ter compaixão, né? Nós temos que ter piedade, vamos assim dizer. E talvez a palavra que todo mundo fala, né? Às vezes até de maneira incorreta. Nós temos que ter misericórdia. E por quê? Porque muitas pessoas, elas não têm culpa de não crerem. Elas não têm culpa de terem sido ensinadas a cultura dela, do país, da família, em outro tipo de religião, de agrupamento religioso. Elas não têm culpa disso. Então elas cresceram com isso. Então há uma dificuldade muito grande. E quanto mais velhos somos, vamos assim dizer, nós temos mais dificuldades de mudar, né? Porque a nossa personalidade, o nosso caráter, ele já está formado, né? Então nós temos dificuldades de mudar em relação a isso. A mesma coisa com religião. Então nós temos que respeitar essas pessoas. Nós temos que ter amor por elas. E não discutir conceitos teológicos, se falsos, né? Se falsas doutrinas, se enganos, se mentiras. Não, isso não vem ao caso. Nós não podemos discutir a palavra de Deus. A palavra de Deus nós temos que viver. Agora, para nós podermos confrontar no bom sentido, né? Discutir, discernir, conversar, orientar, ensinar, nós precisamos primeiro conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Está aqui embaixo, tem que ter cuidado por causa dos degraus, né? Tem que ficar meio quietinho assim, balançando só de lado. Então, nós temos que conhecer primeiro a Bíblia, para depois compreendermos, né, os outros, né, compreendermos as falsas doutrinas, os enganos, né, e respeitá-los e tentar trazê-los à verdade. Mas isso também é uma decisão individual, né? Quando eu participei do catolicismo e do espiritismo, eu estava numa busca. Eu buscava e não tinha respostas. O coração continuava assim meio vazio, né? É como um copo, né, com a metade de água. A gente fala que uns falam meio vazio, outros falam meio cheio, né? Então, mas não é nenhuma coisa nem outra. Então eu busquei, eu fui atrás e as coisas não aconteceram. Eu não tive, vamos dizer assim, meu coração preenchido. Quando eu saquei que era Jesus Cristo. A diferença era Jesus Cristo. Não era a religião, não era a denominação, não era a cultura. A diferença era Jesus Cristo e fui atrás de Jesus, né? E ele, pelo amor dele, pela misericórdia que eu falei agora, pela piedade, pela compaixão, pela minha vida, me permitiu mudar. Eu tinha pecados graves na minha vida, mas Jesus perdoou. Alguns eu tive que pagar na esfera administrativa, de trabalho, etc., né? Do serviço público lá no Brasil. Mas outros, ele me perdoou e me fez uma nova criatura. E eu compreendi, mas foi porque eu fui atrás. Eu não fiquei esperando ninguém vir me dizer. Eu não fiquei contestando religião, católico, espiritismo, crente, né, o pentecostal. Não, eu fui atrás, eu tomei a decisão. E as coisas foram se clarificando. E isso também não é assim de uma hora para outra, claro. O Espírito Santo de Deus, ele faz do jeito que ele quiser, porque ele tem poder para isso. Hoje ele está aqui conosco, né? Primeiro foi Deus que falava com os profetas, com os sacerdotes, com alguns reis, face a face, né? Nós vimos isso com Abraão, com Davi, com Moisés. Então Deus falava, Deus dava o Espírito a pessoas diferentes para elas poderem profetizar, fazer a obra dele aqui na terra. Depois veio o plano redentor, o plano salvador, que é esse que nós estamos hoje, que é que ele dá a Jesus Cristo, né? Para ser homem. Ele vem, né? Vem como uma pessoa humana,
né, de uma gestação de mulher vir para uma criança, né, Maria, bem-aventurada, né? E aqui na terra, como homem, ele nos mostra em pouco tempo, porque o ministério dele foi menos de 4 anos. E ele nos mostra aqui na terra, como homem, que é possível viver bem, é possível viver melhor, é possível termos outra condição de vida daqui, da qual às vezes nós temos, né? Então, depois de Jesus Cristo, quando ele morre, né, para trazer a salvação para nós, depois ele ressuscita, que é o que vai acontecer conosco, né, depois que morrermos, e vai acontecer com os que já estão dormindo, né, ou mortos, né, ou morrerem, ou já estiverem mortos. Depois ele volta aos céus, porque o projeto era esse. E o que é que Deus faz? O Deus é o princípio de autoridade, é o Pai. Ele traz o Espírito Santo aqui para a terra. E o Espírito Santo, que é parte dessa trindade, ele passa a ser individual a todos. Mas qual todos? De todas essas religiões, de todas essas culturas, de todas essas... Não. Aí é que tem que ter a nossa opção. Aí é o que a Bíblia ensina, né? Crer em Jesus Cristo, né? Confessar que Ele é Senhor e Salvador, se batizar, né? Se for o caso do batismo, né? Já um batismo diferente, um batismo consciente. Se batiza depois de 13, 14 anos, dependendo da família, dependendo do jovem, né? O conhecimento dele na caminhada com Deus. Mas o batismo é uma decisão pessoal. Meus filhos se batizaram quando eles quiseram, não quando eu quis que eles se batizassem. Então, tudo isso daí só pode ser alcançado por nós quando nós conhecemos a palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, aí nós vamos ver que nós precisamos ter mais piedade, mais misericórdia, mais amor por aquelas pessoas que ainda não conhecem. Estão por aí vagando, estão transitando no mundo. Estão transitando porque o príncipe deste mundo é diabo, é o Satanás. Então, se eles estão com coisas más, é porque eles se aderiram ao príncipe desse mundo. Não tiveram conhecimento, não tiveram força. Às vezes a pessoa até quer, mas não tem força para isso daí. A parte do pecado, o domínio do corpo, é muito maior do que a vontade pessoal dela de mudar. Então, a partir do momento em que você passa a ter Jesus Cristo como sua religião, conhece a palavra de Deus, conhece a vida de Jesus Cristo aqui na terra, só fazendo bem pouco tempo, mas quanto bem ele fez, e o final ele se entrega, né? Por mais sofrimento que teve, né? Porque ele era homem ali, não era Deus, ele entrega a sua vida em favor de nós, em nosso resgate, né? Então, o que é que nós temos que fazer? Nós não pagamos nada por isso. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos trazer esse ensino, vamos trazer o que diz a palavra de Deus, vamos trazer isso àquelas outras pessoas, mas nunca brigando como religião, como denominação, mas nunca atacando, vocês são assim, vocês são assado, nós somos isso, nós somos aquilo. Não. Nós carecemos da mesma misericórdia, da mesma piedade como qualquer uma outra pessoa. Nós podemos estar um pouquinho à frente em relação ao conhecimento e a decisão que nós tomamos, é verdade, mas as outras pessoas, é para elas também. O plano de salvação é para elas também. Não é só para as nossas vidas que já alcançamos isso, não é só para as pessoas que vêm visitar aqui a igreja, ou as igrejas, né? Vê milhares e milhares de igrejas, convenções, milhões e milhões de irmãos em Cristo, fiéis pelo mundo. Então, a religião, ela não pode servir de estopim para nada, e ainda isso existe em muitos países do mundo, né? Infelizmente, é um dado, né? A perseguição religiosa, né? A islamofobia, né? A cristianofobia, né? Tudo isso aí existe. Essas perseguições, elas existiram. Você vê, quando eu falei aqui da Igreja Batista, foram ingleses que estavam se perseguindo aqui, sendo perseguidos aqui por causa da fé, que foram para a Holanda, e lá que fundaram a Igreja Batista. Então, isso existia e continua existindo no mundo, e quiçá vai continuar até o final dos tempos, até a volta de Jesus Cristo. O que nós temos que fazer como filhos, né? Obedecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia e levar essa oportunidade de conhecimento, de obediência como exemplo. E a partir daí, se for dada a brecha, né, a pessoa, se ela aceitar, se for dada a oportunidade, aí sim, falar do amor de Jesus Cristo. Falar que só apenas Jesus Cristo salva, porque isso é o que diz a palavra de Deus. Se uma pessoa não acredita na Bíblia, o que é que você vai fazer para mudá-la de opinião? Não tem como. Vai terminar perdendo a amizade, se for o caso, vai ter atritos familiares. Eu já tive isso no passado,
quando quis impor, né, por força aquilo que eu cria. E não é assim que o Senhor quer com a nossa vida. O Senhor quer que nós sejamos mansos, que sejamos amorosos, né? Tantas coisas erradas que tem no mundo, né? Quantas coisas que estão sendo modificadas pela sociedade, né? Tantos pecados à luz da palavra de Deus. Muitas dessas pessoas, claro que elas sabem que estão pecando e continuam pecando, não tem temor ao Senhor. Mas isso é um problema delas. Se houver chance, nós temos que falar da possibilidade da salvação, do perdão. Mas e se não houver chance, vai ter que se ver com Deus um dia. Porque a palavra de Deus ela é muito clara, diz que todos nós vamos comparecer diante de Deus. É como se fosse um julgamento, um tribunal. Aliás, a palavra usa até esse texto mesmo, né? Compareceremos diante do tribunal de Deus. Né? Então, só a Bíblia pode ensinar essas coisas, pastor? Não. Mas a Bíblia é a raiz. A Bíblia é o meio ao conhecimento científico, ao conhecimento, né, matemático, né, das ciências, né, todos esses conhecimentos, eles são bons. A internet ela é maravilhosa, uma pena que é usada na maior parte das vezes por porcaria. As redes sociais seriam ótimas se não tivesse idiotizando tanto as pessoas. Isso vai de crianças a adultos. Então nós temos só que prestar atenção, dedicar o tempo da nossa vida a uma melhor divisão de tarefas, né, de vontades, de desejos, fazer aquilo que realmente é importante para nós. Então nós temos que o instrumento que foi dado, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E através dela nós podemos fazer muito mais. Então a religião deste velho pastor aqui é Jesus Cristo. Claro, eu estou numa igreja batista, a estrutura de uma igreja batista, viu a quantidade, né, que nós falamos agora há pouco, isso pelo mundo todo. Então essa estrutura está no mundo todo. Por isso, cada vez mais estão se convertendo, estão entregando as suas vidas para Jesus Cristo, né? Estão transformando as suas vidas. Mas tratemos de amar todos eles, qualquer um deles que seja. Não lance nenhuma pedra, não faça nenhuma acusação por questão de fé, de crença, né? de religiosidade, de denominação. Isso não, nem Deus se agrada disso, e muito menos as pessoas, né? Então nós façamos a nossa parte, cresçamos em estatura espiritual. Se nós já temos a nossa estatura moral estabelecida na palavra de Deus, cresçamos na estatura espiritual. Busquemos mais as coisas do reino, né? A Bíblia diz que tudo que Deus queria nos revelar está aqui. Por isso que nos adverte para não tirar nada, nem colocar nada. Então, tudo que Deus queria que nós conhecêssemos está aqui na Bíblia Sagrada. As outras coisas, e eu tenho algumas dúvidas, e muitos de vocês podem ter também, saberemos só lá diante do Pai. Então, um pouquinho de paciência, né? Façamos a nossa parte, leamos a palavra de Deus, tenhamos comunhão em oração, em louvor, uns com os outros, né? Corpo de Cristo. Daqui a pouco, às 18 horas, vou abrir a porta aqui da congregação. Hoje é sábado, dia 3 de outubro, e vamos fazer, dia 4, né? O 3, perdão. Vamos fazer aqui uma hora de oração para aqueles que vierem. Vamos tentar semana que vem fazer o nosso vídeo, né? Online, não o vídeo, né? Fazer o nosso culto online com algum louvor, né? Fazendo a palavra de Deus juntos, né? Participando juntos como a Igreja de Cristo aqui na Terra. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe, né? Esse vídeo com familiares, com amigos. Ele é livre, ele é para isso mesmo. Procure uma igreja evangélica. Se você tem alguma dúvida, procure alguém que você conheça. Procure a Bíblia Sagrada, que tem a resposta para tudo, porque assim irá melhor para nós. Amém? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Tenha um excelente final de semana. Aqui está começando a esfriar aqui na Inglaterra, na Europa, né? O período é de frio. Dê um abraço aí no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. Receba o abraço desse pastor que vos ama e vamos continuar. É a palavra de Deus, é o ensino, e nós temos que aprender cada dia um pouquinho mais com isso. Amém? Eu vou me aproximar da tela, não se assustem, é porque eu vou ter que desligar
o computador, né, desse vídeo, tá bem? Um beijo no coração e que o Senhor nos abençoe. Amém? Bye, bye.